Funções periódicas. Uma função f de R em R é periódica se existir um número real positivo p, denominado período, tal que f de x é igual a f de x mais p para todo x real. Isso aqui quer dizer que, em determinadas situações aqui, quando nós acharmos o período da função, a função de x, f de x, vai ser igual a f de x mais p. Vamos analisar agora esse gráfico aqui embaixo. Primeira coisa aqui, no gráfico, o que a gente tem que observar? Se existe aqui no eixo x, no eixo das abscissas, algum intervalo em que a imagem desse intervalo se repita, né? Então vamos analisar, vamos lá. Primeira coisa, o gráfico abaixo representa o movimento da maré em um determinado dia. Aí mostra aqui, que na hora zero, a maré estava no seu ponto mais baixo, 1,5 m de altura. 6 horas depois, na hora 6, a maré atingiu seu pico, o seu ponto mais alto, 2,5 m. Mais 6 horas depois, na hora 12, ela também atingiu seu ponto mais baixo, 1,5 m. E podem perceber que a cada 6 horas ela atinge ou o ponto mais alto ou o ponto mais baixo. Então a gente vai observar aqui que existe sim uma repetição. Só que a repetição, lógico, não é de 6 em 6 horas. A maré atingiu seu ponto mais alto na sexta hora e na hora 18, ou seja, no intervalo de 12 horas. Da mesma forma, ela atingiu seu ponto mais baixo na 0 hora e depois nas 12 horas e também nas 24 horas. Então, a cada 12 horas ela atinge o seu ponto mais baixo também. Então, período, nesse caso dessa primeira função, período dessa função é igual a 12. E a gente pode observar que f de x é igual a f de x mais p. Quando a gente faz, se a gente analisar primeiro f de 0 f de 0 é igual a 1,5, né? Em f de 0, na hora 0, a maré está a 1,5 m de altura. Como o período dessa função é 12, se a gente somar aqui 0 mais 12, 0 mais 12 dá 12. E f de 12, também f de 12, a maré está no seu ponto mais baixo, que é 1,5 m. Da mesma forma, a gente pode fazer com a maré mais alta. F de 6 é igual... Em f de 6, ela atingiu o seu ponto mais alto, que é 2,5. Aí, se a gente somar agora o 6 mais o período dessa função, que é 12, então, f de 6 mais 12 vai dar 6 mais 12, 18. F de 18, ela também atinge o seu ponto mais alto aqui, 2,5. Então, isso é o que acontece quando a gente soma um determinado valor da função com o período dessa função. Eles se equivalem. Outro detalhe que a gente pode observar são essas ondas feitas, essa ondulação, o vai e vem da maré, né? A gente percebe que da hora 0 até a hora 12, a maré sobe, atinge seu ponto mais alto e volta. E da hora 12 até a hora 24 acontece a mesma coisa, a maré sobe, atinge seu ponto mais alto e desce. Então vejam que na imagem aqui há uma repetição dessa onda, essa onda vai se repetindo. Se a gente fosse prolongando esse gráfico aqui, essa ondulação continuaria, fazendo a mesma coisa. Então, essa repetição acontece a cada 12 horas. Analisando agora esse segundo gráfico, esse segundo exemplo, dá para perceber aqui, que se a gente analisar primeiro os números ímpares, 1, 3, 5, 7 e 9, em todos esses pontos ímpares, a imagem da função é 0, É o ponto de intersecção aqui do gráfico com o eixo das abscissas. Então, a imagem de 1 é 0, a imagem de 3 é 0 também. A imagem de 5 é 0, de 7 é 0, assim por diante. Então dá para notar que a cada 2 unidades, essa função, a imagem da função é igual a 0. Mas isso não vai acontecer com os números pares. Se a gente analisar aqui o número 2, a imagem de 2 é igual a menos 3. Se a gente for analisar agora a imagem de 4,
do número 4, a imagem do número 4 vai ser 3 positivo. Então, eles não têm a mesma imagem. Mas, se continuarmos o número 6, por exemplo, a imagem dele também vai ser menos 3, ou seja, o 6 tem a mesma imagem de 2, e o 8, o número 8, também vai ter a mesma imagem aqui do número 4, que vai ser 3 positivo. Isso acontece porque nesse gráfico, o período desse gráfico é igual a 4 unidades. A cada 4 unidades do ponto de origem até o número 4, o formato aqui do gráfico se transforma na letra V, né? Se a gente analisar também do 4 até o 8, aí do 4 até o 8 também é formado uma letra V, e assim também se tivesse uma continuação aqui do gráfico. Então, a cada 4 unidades, o período, nesse caso desse gráfico, vai ser igual a 4. Então, se a gente analisar, por exemplo, f do número 2, f de 2 aqui, a imagem de 2 nesse gráfico é igual a menos 3. Então, como o período desse gráfico é igual a 4, se a gente somar aqui f de 2 mais 4, 2 mais 4 dá 6, né? F de 6 também tem que ser igual a menos 3. Isso realmente ocorre. Analisando outro ponto qualquer, deixa eu ver aqui o 5. F de 5, a imagem de 5 nesse gráfico é igual a 0. Então, como o período é igual a 4, se nós somarmos aqui f de 5 mais 4, também vai ser igual a 0. Aí f de 9 também a imagem aqui é 0.